E agora ela já está aqui do meu lado, né, a nossa nutricionista, batendo esse papo aqui, Carolina Dias. A gente viu, Carol, aí né, no VT, que as pessoas se preocupam muito, né, no que comer. Primeiro, parabéns pelo seu dia, né, pela profissional, dia nutricionista. Mas a gente vê que as pessoas se preocupam muito com a relação, em relação à quantidade, né, na hora de se alimentar. As pessoas ficam naquela preocupação, às vezes, da balança, de pesar ali o alimento, a quantidade. Claro que isso é importante, mas, às vezes, as pessoas não têm, né, um aconselhamento de um profissional, não entende muito e acaba se alimentando de forma errada, independente da quantidade. Ela está ali prestando atenção na quantidade, né, de colocar ali no prato, né, um pouquinho ali do arroz, um pouquinho ali do feijão, mas às vezes se alimenta, né, de uma forma errada, no horário errado. E a gente precisa justamente alertar, porque às vezes você está se preocupando tanto, né, só com a quantidade, mas não com a qualidade do que você está ingerindo. Não é isso mesmo? Muito boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço primeiramente o convite, né? Para mim é um prazer estar aqui, principalmente nesse dia. Mas tudo isso que você falou é real mesmo, né? E a gente precisa entender, primeiramente, que toda a nossa nutrição, o que as nossas células se nutrem, vem do alimento, né? Às vezes se preocupa tanto com suplementações, os pacientes já chegam muitas vezes perguntando, e a suplementação? Justamente. Né? Se você se alimentar bem, você de repente nem precisa de suplementação. Então, é importante a gente saber qual é o universo saudável e dentro daquele universo você tentar navegar naquilo ali sem se preocupar tanto até mesmo com a quantidade. Porque se você está no universo saudável, onde você descasca mais e desembala menos, você não precisa se prender a uma grama, a uma xícara. Você tem que, como a Alex falou, ir para atividade física, né? Aumentar a sua taxa metabólica basal, aumentar a quantidade de massa muscular, que é um tecido ativo que aumenta o seu metabolismo. Então, se você está num universo saudável, você não precisa ficar preso a um cardápio, a uma dieta, a gramas, mas precisa que você entenda o que é o universo saudável. Justamente. E entender também exatamente o que você quer, né? Para você que está acompanhando a gente, você quer exatamente o quê? Você quer perder peso, você quer ganhar peso, você quer perder, né, gordura, você quer ganhar a massa magra, né? Você quer ficar um pouco mais forte. Tudo isso, né, cabe aí um determinado tipo de alimentação e é claro que você vai ter que ter o acompanhamento aí de um nutricionista para te dar, né, aí as informações corretas e não ficar só nas redes sociais vendo aqueles posts, né, às vezes de determinados coaches que não são profissionais e estão ali passando informações totalmente deturpadas, né? Infelizmente, a gente tem as redes sociais que nos auxiliam, mas também ficamos à mercê de muitas pessoas que estão ali passando informações erradas para você. O correto sempre eu digo aqui, nós temos todo dia profissionais da área de saúde, né, de outras áreas também, para justamente aconselhar vocês que estão nos acompanhando a ter um foco, ter um objetivo. E com a alimentação é a mesma coisa. A gente acompanha isso nas redes sociais e eu acho que é um grande embate hoje, né, para profissionais como você, ter que lidar com isso, né, com as fake news também, que ficam aí soltas nas redes sociais e as pessoas absorvem isso e cria o famoso terrorismo nutricional. É verdade, tem que ter bastante cuidado. Infelizmente, a internet traz muita coisa boa, mas traz também muita coisa ruim associada a ela. Então, tem que estar buscando um profissional, seguir profissionais sérios nas redes sociais, né? Ver, hoje em dia, todo mundo quer se meter na área de saúde, quer ser médico, quer ser nutricionista, e tem que ter cuidado, realmente, ver quem você segue e acreditar naquele profissional ali, seguir aquela linha, eu acredito que... E também ser crítico, sabe? Porque a gente não pode também ouvir e simplesmente vai estudar também, vai ler, você também pode ir lá buscar a informação e ver se aquele profissional também está falando, né, o que realmente é, de repente. Então, é importante a gente também ser crítico, não acreditar em qualquer coisa e buscar informação mesmo. Agora, Carol, né? Carolina, Carol, né? Carol pode Dias. chamar de Pode Carol. falar Carol, né? Já é a nossa parceira aqui no programa Universo. Bora falar especificamente agora de dois alimentos, né, que assustam algumas pessoas com relação à alimentação. O açúcar e a farinha de trigo. Né? As pessoas consideram aí dois vilões na alimentação. Mas eu creio que, né, você sabendo utilizar na dosagem certa, nada vira um vilão de uma hora para outra. Né? Os excessos que são, né, os vilões aí da história, os excessos, a forma, a quantidade que você vai ingerir. Mas eu queria que você falasse hoje, né, numa alimentação saudável,
né, o que esses dois alimentos ajudam ou não ajudam na hora de emagrecer, por exemplo? Bom, não ajudam, né, na hora de emagrecer, mas tem uma frase que eu falo que é: quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, nada é proibido, né? Só que a gente tem que saber o momento de utilizar. Quando você tem uma vida saudável que te permite fazer numa exceção, eu vou num casamento no sábado que tem uns docinhos, vou lá escolher alguns docinhos, ali tem açúcar, vai ter farinha e algumas outras coisas. Mas se você tem uma vida saudável que te permite fazer suas exceções sem culpa, eu não vejo problema nenhum. Mas, de fato, o açúcar e a farinha branca, eles são carboidratos que aumentam, né, o índice glicêmico, vão produzir resistência insulínica, doenças cardiovasculares, metabólicas, se você realmente consumir em excesso e no seu dia a dia e não for uma pessoa ativa, que pratica atividade física. Então, assim, é importante a gente entender sobre o universo saudável e ter cuidado com os excessos. Mas se você tem uma vida saudável que te permite fazer exceções 2, 3 vezes na semana, sair com uma amiga, ir numa doceria, comer alguma coisa, não vejo problema. Mas num período de perda de peso, né, de eliminação de gordura, a gente precisa fazer algo que se chama entrar em cetose. A gente precisa utilizar a gordura como fonte de energia. E para a gente utilizar a gordura, usar os corpos cetônicos, liberar esses corpos cetônicos para utilizar a gordura como fonte de energia, a gente precisa evitar o açúcar e a farinha branca, porque senão a gente não... É muito mais fácil para o nosso corpo utilizar eles como fonte de energia do que a própria gordura. Entendi. Entende? Então, a gente precisa dar uma diminuída, fazer uma alimentação mais low carb, que é com menos carboidrato, para poder mobilizar aquela gordura, utilizar o glucagon, que é o hormônio oposto à insulina. A insulina estoca e o glucagon usa aquela gordura como fonte de energia. Então, é importante a gente ter esse entendimento, que é o que o jejum intermitente faz, né? O jejum intermitente, você numa alimentação mais saudável, você entra em um período de jejum, o seu corpo ele vai precisar de energia. Se não tem ali glicose circulante, ele vai utilizar da onde? Inicialmente, ele vai utilizar do glicogênio hepático, do glicogênio muscular, mas em determinado momento já não tem mais aquilo ali, ele vai para a sua gordura. É muito mais difícil para ele, mas é o que tem para ele. Então, é legal fazer, por exemplo, o jejum intermitente, mas tudo isso, gente, com orientação. Lógico, sempre. Né? Não adianta entrar num jejum intermitente, por exemplo, e sair e comer uma macarronada, né? Ou a farinha branca. A gente tem que ter uma alimentação mais low carb. O jejum, inclusive, ele só funciona quando você está no universo de uma alimentação mais saudável, com menos carboidrato, e aí o corpo vai ali naquelas horas e vai utilizar a gordura. Mas se você tem o excesso, ele vai utilizar o que tem de excesso ali. Ainda. Doutora, eu vou ser bem direto no assunto. Para quem está querendo passar, né, por uma mudança, né? Eu acho que o perigo aí, acho que é a mudança radical, quando você corta tudo muito de forma radical. Eu acho que a gente tem que ter, sim, como eu estava falando ali na abertura ali do programa, a gente tem que começar a trabalhar psicologicamente a reeducação alimentar, mas eu acho que o segredo é você aliar exercício físico, você ter uma boa noite de sono, você ficar atento àquelas regrinhas que todo mundo já sabe. O alcoolismo atrapalha, o tabagismo atrapalha, os excessos atrapalham. Como que a gente pode ter essa mudança sem ter um impacto tão forte nas nossas vidas? Quais as dicas que a senhora traz? Bom, eu acredito que toda mudança, primeiro, ela gera inicialmente um desconforto, né? Mas a gente sempre colhe frutos bons que nos animam a seguir em frente. Como a gente está falando com toda a população, eu acredito que, assim, quando a gente pega, por exemplo, o açúcar do café que a gente toma, né? Tem gente que toma açúcar no café ao acordar, toma açúcar depois do almoço, toma 5 cafezinhos ali à tarde, muita gente. Então, já pode reduzir. Se você usa 2 colherzinhas pequenas de café, você começa a usar 1. Isso já vai trazendo algum impacto. Muita gente come pão ao acordar. Se você come 2, passe a comer 1. Associa um ovo, associa um queijo, por exemplo, queijo branco, um cottage, Tem alguma coisa proteína, que possa substituir? Porque o pão, por exemplo, é um dos grandes inimigos. Eu não quero tornar aqui como o vilão da história, não. Mas, por exemplo, a gente pode substituir o pão, não sei. Eu fiquei já sabendo que, por exemplo, tapioca, né? A tapioca também não é. As pessoas. Eu, por exemplo, não como pão, mas comia 5 tapiocas. Então.
A bem tapioca tem alta carga glicêmica e 100 gramas de tapioca, comparado com 100 gramas de pão de sal, por exemplo, ela tem mais calorias do que o próprio Meu pão. Senhor Jesus. Porém, a tapioca não tem o glúten, né? Então, as pessoas ficam muito nessa. Mas, por exemplo, dá para a gente associar a tapioca com o ovo, que é a grande crepioca, né? A gente passa muita crepioca, que é a tapioca misturada com o ovo, porque a proteína, quando associada ao carboidrato, ela diminui a carga glicêmica do carboidrato. Então, a velocidade com que aquele carboidrato ele fica ali na corrente sanguínea, acaba que a gente consegue metabolizar mais rápido e diminui a resistência insulínica, o ganho de peso. Então, a gente consegue fazer pequenas mudanças que, quando você vai para o dia a dia, elas somadas, elas dão grandes resultados. Então, acho que a gente tem que ter uma autoavaliação, cada um de vocês que estão em casa. A gente sabe, né, o que a gente está consumindo em excesso e diminuir as quantidades. Só essa diminuição das quantidades do que a gente está fazendo em excesso já é um grande passo, né? E entender que, como eu disse, toda mudança gera um pequeno desconforto, mas ela tem seus benefícios. Vocês vão, como eu falei no início da matéria, caminhar melhor sem dor no joelho, vão ter, né, roupas que não estavam cabendo mais no guarda-roupa que vocês vão ganhar novamente, que vão caber. E isso não tem nada que pague, né? Você se sentir bem, você se olhar no espelho, vestir uma roupa está mais salgadinha, está mais saudável também, está mais leve, né? Não sentir aquela dor de cabeça. Quantas pessoas chegam no consultório e falam: nossa, Carol, eu não imaginava que a minha dor de cabeça vinha da minha alimentação, porque eu passei a me alimentar melhor e minha dor de cabeça sumiu. Na verdade, nós temos aí um corpo inflamado. E eu sempre digo que a gente precisa, Alex, ter saúde para emagrecer e não apenas emagrecer para ter saúde. É engraçado porque as pessoas estão invertendo isso, estão fazendo qualquer coisa pelo emagrecimento, se automedicando, tomando muitas fórmulas, tomando hormônio, tudo em busca da redução. Muita coisa. Então, assim, da redução do percentual de gordura, de um corpo perfeito. Daí a gente tem que buscar aos poucos a nossa melhor versão, não é a melhor versão do colega ou do artista, ou que, enfim, a gente tem que buscar a nossa melhor versão, porque a gente não engordou de um dia para o outro, a gente não vai emagrecer de um dia para o outro, mas se você aprende e gosta e tem prazer nesse estilo de vida mais saudável, você vai fazer ao longo de semanas, de meses, e as coisas vão mudando, vão melhorando. Né? Ô, doutora, é como você falou aí, né? A gente sabe onde cada um tem a pedra no sapato, onde mais incomoda. Agora, de forma bem direta, tá? A gente nunca pode generalizar, mas de forma bem direta e sem querer apontar, mas apontando, se tivesse que apontar um grande vilão, falar assim, não, tudo bem, a gente tem que moderar aqui e ali, mas isso daqui realmente não é legal. Seria o quê? O refrigerante, o sorvete. Olha, O que você fala assim? Esse daqui, se puder tirar, tire. eu estou na dúvida se eu apontaria a farinha branca, em geral, ou os embutidos ultraprocessados industrializados. A farinha branca, ela é tão complicada assim. A farinha branca, quando você consome demais, sim, né? É açúcar, é carboidrato refinado ali, né? Olha que coisa, viu, gente? A farinha branca é um carboidrato que se transforma Isso, em açúcar, em e é um açúcar. prato, e é um elemento que faz parte do nosso convívio. E às vezes a gente está tão focado no refrigerante, no pão, no açúcar, e acaba esquecendo desses outros elementos que para a gente não é tão importante e que pode botar tudo a perder. Evitar mesmo também, né, além disso, os embutidos industrializados, aqueles que, quando vocês pegarem um produto nas prateleiras de supermercado e vocês lerem nos lista de ingredientes, muito ingrediente, mais de 10, 15 ingredientes, aquilo ali é só aditivo alimentar, nada que vai acrescentar e realmente vai nutrir você. Você só vai se alimentar de coisas que não vão te fazer bem, que vão inflamar o seu corpo. Então, nem tudo que é dito como light, diet, é saudável. A gente tem que ter muito entendimento disso, né? Tentar realmente ir para o universo de legumes, de frutas, de uma crepiocazinha, como eu falei, raízes, né, proteínas, ovos, enfim, buscar coisas que estão mais in natura, mais a gente não precisa ir para um supermercado para coisas caras, por exemplo, para fazer uma dieta. Não é assim que funciona. Exatamente. Então, meu irmão, se você vem naquela onda, refrigerante diet, iogurte diet, esqueça. A gente tem que chegar no patamar de Léo Sampaio, que toma café sem açúcar. Eu acho tão chique isso. Suco, zero açúcar. Hein, Léo? Não uso nada, não uso açúcar nem no café, nem no suco. Né? Muito difícil o açúcar terminar lá em casa, porque
Fica durante muitos anos lá parado. Quero agradecer aqui a nutricionista Carolina Dias. Muito obrigado, Carol, mais uma vez, pela sua presença aqui no programa Eu que Universo. agradeço e quero parabenizar todos os meus colegas pelo nosso dia. Muito obrigado.